quando nós falamos de vida intelectual, nós não estamos falando de quanto tempo você fica lendo, quanto tempo você fica estudando. Não tem a ver com isso. Mas tem a ver o quanto o seu espírito se derrama à atividade intelectual. O quanto o seu coração está voltado para as coisas do espírito. Se nós pensarmos bem, se nós estamos falando de atividade intelectual, estamos falando de atividade espiritual. E o espírito, ele paira além do tempo e do espaço. Aquilo que interessa ao espírito está além do que é visível, além da contingência, além até mesmo da percepção de tempo e de espaço. Quando nós falamos em espírito, nós estamos falando daquilo que é perpétuo, daquilo que é perene. Então você não pode medir a vida espiritual pelo tempo que a pessoa lê, pelo tempo que a pessoa se dedica. Óbvio que o tempo pode indicar um espírito voltado para as coisas superiores, para as coisas intelectuais, mas não é determinante. Não é determinante. Se nós formos olhar exemplos, nós vamos ter vários de homens que eram ocupados com outras atividades e tiveram uma vida intelectual. Nós podemos falar de Machado de Assis, nós podemos falar de Otto Maria Carpo, nós podemos falar de Leibniz. E como não é a vida espiritual medida pelo tempo que se dedica a ela, uma pessoa que diz que não tem tempo para se dedicar à vida intelectual, na verdade ela não tem a vocação para isso. Porque há diversos homens que, com o pouco de tempo que tinham, se entregavam completamente às coisas do espírito. O mais importante, que eu acho, que eu entendo, é que as coisas espirituais, que são as coisas intelectuais, elas determinam a nossa disposição. Então uma pessoa que tem uma vida realmente intelectual, ela pode ter 30 minutos por dia, 20 minutos por dia, mas esses 20 minutos vão ser dedicados completamente de coração. E mais ainda, mesmo naquele tempo que ela não tem a completa possibilidade de se dedicar totalmente, exclusivamente àquilo, ainda assim, essas questões intelectuais não se apartam do seu espírito. Estão com ele o tempo todo, aguardando só um espacinho para poderem ser desenvolvidas com mais atenção. É assim que funciona. Quantas vezes eu já não levei livros para situações mais inusitadas. Aliás, meus amigos já conhecem como eu sou. Eu sempre levo um livro, porque se sobrar um espacinho de tempo no meu compromisso ali, eu vou abrir aquele livro e vou ler. Entende? Então, independe. Já li livros em fila de fórum, no banheiro. É muito comum ler livro em banheiro. Em situações, reuniões, sair à noite, cara. Sábado à noite, todo mundo sentado na pizzaria. E eu levo ali. E meus amigos já sabem. Se a conversa estiver chata, eu vou abrir o livro. Eles já sabem. Eles são meus amigos, me amam, então não tem nenhum problema em relação a isso. Na verdade, gente, é o seguinte. A vida intelectual nem exige plena liberdade para ser exercida. Nós vamos ter exemplos de pessoas que, nas limitações físicas, fizeram obras intelectuais importantíssimas. Aliás, muitas vezes essas limitações podem ser até um aliado do intelectual, porque elas ajudam a expulsar as distrações
e a expulsar tudo aquilo que não ajuda na concentração. Se você pegar o exemplo de Boécio, por exemplo, Boécio teve aquele seu encontro espiritual com a filosofia onde? Na prisão. Né? A prisão é um lugar muito bom, né? Para desenvolver trabalhos intelectuais, para o bem e para o mal. Antônio Gramsci, por exemplo, escreveu seus cadernos do cárcere onde? No cárcere. Tá. O Sertilonge, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que uma correnteza comprimida entre margens estreitas se atirará mais longe. Entende? Quando você comprime, quando você coloca limites, isso faz com que as coisas andem mais firmemente numa direção, e isso pode levar o trabalho mais longe. Se nós formos olhar por outro lado, quando você tem liberdade plena, e essa liberdade que é tão louvada e tão almejada pelos homens, né? Nós queremos liberdade, nós muitas vezes achamos que a vida espiritual depende de ter liberdade. Só que essa liberdade, ela costuma inclusive ser prejudicial, muitas vezes, ao exercício espiritual, porque ela costuma afrouxar o espírito. Quando você tem muita liberdade, você costuma ficar muito tranquilo. Você costuma deixar-se levar pelas ondas da vida. E aí, muitas vezes, essa liberdade ela não permite que nós tenhamos aquela concentração. O Sertilonge vai falar sobre isso. Ele vai falar que as trilhas planas nos deixam relaxados e o relaxamento sem controle se torna calamitoso. Então, essa ideia de que a vida intelectual ela precisa ter liberdade e ela precisa ter tempo, e eu não tenho vida intelectual porque eu não tenho nem liberdade nem tempo, está por fora. Está por fora. Na verdade, muitas vezes, muita liberdade e muito tempo até atrapalha. Talvez até a maior virtude do intelectual não seja nem sua genialidade, nem sua criatividade, mas a sua perseverança. Talvez isso seja o que realmente faz do intelectual um intelectual. O Júlio Paiô, naquele livro Educação da Vontade, ele vai falar que o trabalho contínuo, ele é muito melhor e ele faz o trabalho ir mais longe do que aquelas breves explosões. Se eu não me engano, ele usa a expressão espírito de mosca, né? Pessoa que faz tudo ali numa rapidez, mas não tem aquela profundidade. Então, talvez não seja a genialidade que caracteriza principalmente o intelectual, mas a sua perseverança. E o que caracteriza uma perseverança do intelectual? Ela vai ser caracterizada principalmente por um querer profundo, um desejo sincero por seu objeto intelectual. E qual é esse objeto intelectual? Não há nada mais certo que o intelectual busca é simplesmente a verdade, o conhecimento da verdade, o entendimento da verdade, não é isso? Para que eu estudo? Para que eu leio? É para me aparecer? É para mostrar conhecimento? É para afagar a minha curiosidade? Não. Eu estudo porque eu tenho sede de verdade. Eu tenho sede de conhecimento. Eu quero saber mais. Então, o intelectual ele se caracteriza por esse desejo profundo pela verdade. Querer entender a verdade, mergulhar na verdade, buscar a verdade, querê-la de todas as maneiras. Por isso que a verdade, se o interesse é a verdade, o objeto é a verdade, então o objetivo é a compreensão de tudo isso. Então o objetivo do intelectual não são esses objetos aqui, esses livros. Não são os livros.
Os livros não são o objeto intelectual. Ah, o que você mais ama na vida? Livros. Isso não caracteriza o intelectual. O Sertilange vai falar assim que livros existem por toda parte e só bem poucos são indispensáveis. Veja, a mudança de perspectiva. Muitas vezes as pessoas acham que vida intelectual é uma vida de livros. Não, os livros fazem parte da vida. São necessários muitas vezes. Mas o próprio Sertilange vai dizer, mas eles são apenas um meio, um instrumento. Quem é apaixonado por letras são eruditos, tá? São eruditos. Esses são apaixonados por letras. São aqueles que são apaixonados por livros. Mas o intelectual, ele é apaixonado pela verdade. Ele quer a sabedoria. E os livros, nesse ponto, eles acabam sendo o meio, o instrumento auxiliar que leva ao conhecimento da verdade. Se eu puder conhecer a verdade sem os livros, eu vou conhecer. Não são só os livros que me levam à verdade, entendeu? Eles talvez sejam o melhor meio que nós temos. Mas eles não são os únicos. E isso torna-os não o objeto principal do amor e da dedicação do espírito do intelectual. Porque, na verdade, se nós observarmos, vamos ver que essa verdade ela está em todo lugar. O que o intelectual tem que fazer? Ele tem que abrir os olhos para a verdade. Ele tem que aprender a contemplar, a refletir. Não é apenas ler. Ler é importante, mas não é só ler. É refletir, é contemplar, é pensar, é observar, é estar com os olhos abertos. E muitas vezes essa verdade não está nem fora, está dentro. Muitas verdades elas são alcançadas por meio de um mergulho interior, de uma busca profunda dentro do próprio espírito. O próprio Sertilange ele vai falar assim, mais vale a solidão apaixonada, onde cada grão tem a produtividade de 100 por 1 e cada raio de sol engendra as cores douradas do outono. Então, muitas vezes é na entrega pessoal, na busca interior que o intelectual vai encontrar sua verdade. Quando o verdadeiro intelectual está conectado com o seu objeto de interesse, quando ele está conectado com a sua busca, com a sua paixão, com a sua procura, aí acontece aquilo que, nem as coisas que, em geral, são as mais queridas e buscadas e louvadas lhe interessam. Talvez já tenha acontecido com você. Todo mundo está olhando para um lado e acha aquilo maravilhoso. Vamos numa festa, vai ter um jogo de futebol, vai ter uma reunião. Que lindo, vamos fazer um grande churrasco. E você fala, não, eu só queria estar lendo um livro nessa hora. Tem uma passagem que o Sertilange conta do Tomás de Aquino, que ele está em direção a Paris junto com um frade. E o frade fala, olha Paris, que coisa linda, maravilhosa. E Tomás vira para ele e fala assim, irmão, eu trocaria tudo isso por um comentário de Crisóstomo a São Mateus. Se nunca aconteceu isso com você, comigo já aconteceu várias vezes. Na verdade, eu vou falar aquilo que está na Bíblia, por exemplo. Quando ela diz, onde está o seu tesouro, é aí que está o seu coração. E o tesouro de um intelectual está onde? Nas coisas do espírito, nas coisas do intelecto, na busca pela verdade. Por isso, o que define a vida de um intelectual não é o tempo que se dedica, mas o quanto o seu espírito está absorvido nessa vida.